quando a gente celebra a missa, nós temos no meio da missa a parte mais importante, porque tudo encaminha para lá, mas essa parte mais importante não existe sem as outras, tá, gente? Tudo encaminha para isso, para um momento que a gente chama de oração eucarística. É a principal bênção da igreja. Ela começa assim: o Senhor esteja convosco. Vocês respondem? Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Demos graças ao Senhor nosso Deus. E aí o padre, em nome de vocês, vai pronunciar essa oração até chegar no final. No final da oração a gente diz: eu levanto o pão e o vinho e digo, canto, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vocês dão a assinatura para esse documento de aliança. É assim chamada pela tradição da igreja. A oração é um grande documento de aliança, né? Vocês assinam esse documento cantando o amém, né? O amém é a assinatura do povo. Documento sem assinatura não tem valor, e quem assina paga a conta. Vocês sabem disso, né? Então pronto. Então essa oração é de todo o povo de Deus. São vocês que assinam. Quem ensina isso é Santo Agostinho. E vocês, ao dar esse amém, né, vocês dizem: tudo que o padre falou em nosso nome, a gente está de acordo. Vou assinar aqui, amém. No meio dessa oração, o padre faz um gesto sobre o pão e o vinho. O gesto é esse aqui, ó. E nesse gesto, o padre invoca o Espírito Santo para que o pão e o vinho que estão debaixo da mão do padre e debaixo das palavras do padre, o pão e o vinho sejam convertidos em corpo e sangue de Cristo. Bom, esse gesto ele faz sombra no pão e no vinho, né? Faz sombra. E ele simboliza, né, isso, o Espírito Santo, né? Então, ao invocar o Espírito Santo com as palavras, o gesto também entra nessa invocação, fazendo a sombra, porque a sombra é símbolo do Espírito. Na Sagrada Escritura, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, né? O Espírito virá sobre ti, te cobrirá com sua sombra, e aquele que nascer de ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. Nos Atos dos Apóstolos a gente tem uma passagem muito bonita em que Pedro passa e os doentes eram colocados à sua sombra para que fossem curados. Então a sombra, ela é uma imagem do Espírito Santo que aqui é evocada com esse gesto. De fato, é o que acontece. O Espírito Santo desce, né, sobre o nosso altar, santificando o pão e o vinho e convertendo o pão e o vinho, que são coisas humanas, né, da natureza humana, né? Era trigo, né? A gente colheu, triturou, moeu, amassou, pôs água, cozeu, né? E agora, isso que é tão natural e tão humano vai se converter no alimento divino, a vida inteira de Jesus para nós, no pão e no vinho consagrados. Mas não é a única invocação do Espírito Santo, não, nessa oração. Um pouquinho mais para frente o padre vai dizer assim: concedei, Senhor, não com essas palavras, mas vocês são inteligentes, vocês vão pegar na hora, que as pessoas que vão comer desse pão e desse vinho consagrados, que elas mesmas se tornem em Cristo um só corpo e um só Espírito. Bonito, né? Então são duas invocações do Espírito Santo, uma para que ele transforme o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor, e a outra para que ele transforme quem vai comer o pão e o vinho em corpo de Cristo. Então, a grande transformação da Eucaristia, e essa é a finalidade da Eucaristia, é a nossa transformação em Cristo, para a gente ser cada vez mais uma só coisa com Ele, né? E hoje a oração após a comunhão vai falar um pouco disso, né? Ela vai dizer assim, eu vou ler com as palavras antigas do missal, vou falar com as palavras antigas do missal anterior. Concedei-nos, Senhor Deus onipotente, saciar-nos
alimentados pelo pão consagrado, e inebriados, saciados pelo pão e inebriados pelo vinho consagrados, que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Olha só, a oração da igreja ensinando para a gente o que é a Eucaristia. A Eucaristia, então, tem essa finalidade última, né, de nos transformar naquele que recebemos. E isso tem a ver com o Evangelho de hoje, com a experiência do matrimônio. Uma experiência que a gente chama de sacramento. O matrimônio é um fato humano, todas as sociedades existe o matrimônio, né? Homens e mulheres se casam em todas as sociedades, mesmo que não sejam cristãs, mas na igreja, essa experiência para Deus é tão cara, que na igreja, tão importante, que na igreja Deus faz com que essa experiência humana seja elevada por causa do batismo, por causa do Espírito Santo, se a gente quiser, seja elevada ao status de sacramento. Isso é, o matrimônio, ele tem essa força de manifestar aquilo que é para nós o amor de Deus. O amor de Deus é um amor matrimonial, como o amor do esposo e da esposa. O amor de Deus é um amor que fez aliança conosco. A palavra aliança pode ser substituída pela palavra casamento, matrimônio. A palavra aliança é muito usada para isso. Aliás, o anel que vocês casados usam, vocês chamam de aliança, né? Não é só para lembrar que você pertence ao outro, é para lembrar que vocês têm uma aliança, um com o outro e os dois com Deus, né? E os opositores de Jesus estão colocando então Jesus à prova com esse tema. E aí Jesus diz para eles, o que diz a lei de Moisés? Jesus é o verdadeiro intérprete da lei. Ele não vai contra a lei em momento nenhum. O que Jesus faz é mostrar o sentido último e verdadeiro da lei. E aí eles respondem, Moisés falou que a gente pode dar à mulher uma carta de repúdio, né? E aí Jesus responde, no texto está a carta de divórcio, né? Mas a palavra não é boa não, divórcio é uma ideia muito moderna, né? E aí Jesus diz assim, é por causa da dureza de coração de vocês que Moisés, Jesus não diz que é Deus, que Moisés fez essa lei, por causa da dureza de coração de vocês. Então o que estava acontecendo para que Moisés tivesse feito essa lei? Estava acontecendo que os homens começaram a se sentir no direito de mandar as mulheres embora, repudiar a esposa por motivos banais, né? Eu vou dar um exemplo dos dias de hoje só para vocês compreenderem a intensidade e a banalidade dos motivos que era. Mas o exemplo é de hoje, eu sei. A mulher queimou o arroz que ela estava fazendo, aí o marido manda ela embora, motivo banal, né? E aí muitos começaram a se servir, né, dessa possibilidade de repudiar a mulher para trocar de mulher, como se mulher fosse um objeto, como se mulher não fosse uma pessoa humana, criada por Deus, assim como Adão, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Percebe? Jesus está denunciando aqui um tipo de relação desigual, injusta, aonde deveria ser uma relação de iguais, né? E aí ele retoma ao livro do Êxodo para dizer, não foi assim no princípio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, né? E os dois formaram uma só carne. Então, a orientação da criação do homem e da mulher faz com que os dois estejam unidos de tal modo que são uma só carne. Essa expressão, uma só carne, nos tira do Antigo Testamento. Aliás, a gente ouviu na primeira leitura a criação do homem e da mulher, né? Adão
Deus cria com várias companhias para Adão, no caso são os animais. Adão dá o nome para todos os animais, mas ele não reconhece igualdade em nenhum deles. Mas Deus então tira uma costela de Adão e dá a Adão uma mulher. E Adão olha para ela e fala: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que bacana. Essa expressão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ou a expressão de Jesus, os dois serão uma só carne, está sempre presente no Antigo Testamento, como um refrão. Ela aparece vez por outra aqui e acolá. No livro do Levítico, no capítulo 19, isso é dito muitas vezes e de diversas maneiras. Por exemplo, quando a lei do culto, viu gente? No caso do Levítico, a lei diz: olha, não maltrate uma pessoa pobre. Se você maltratar uma pessoa pobre, você está se esquecendo de que ela é sua carne. A gente lê isso na Quaresma. O pobre é sua carne. Depois vai dizer de outras maneiras assim: olha, não maltrate o estrangeiro. Você foi estrangeiro lá no Egito. Não exponha a nudez dos seus parentes, porque naquele tempo tinha problema com os cultos pagãos. Às vezes os pais, os patriarcas, né, das famílias lá, vendiam as filhas ou as esposas para serem prostitutas sagradas, etc. Coisa horrível, né? Mas acontecia. E aí o Levítico vai dizer: não exponha a nudez da tua filha, ela é tua carne. Então vejam que essa expressão, tua carne, e em outras passagens, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, vai aparecer sempre para dizer: existe entre as pessoas uma reciprocidade. E essa reciprocidade, ela tem o seu modelo mais bonito, o seu modelo mais forte, o seu modelo mais bacana para a gente olhar, se mirar, né? E copiar, imitar esse modelo. Esse modelo é o matrimônio, porque ali a reciprocidade entre homem e mulher, né, acontece de uma maneira que Deus gosta, da maneira mais bonita, mais perfeita, mais santa, né? Então Jesus está mostrando para nós isso hoje. Ele não está falando só do matrimônio como se fosse uma coisa independente de quem não é casado. O recado é para todos nós. O recado é para todas as nossas relações. Todas. Nós vivemos em um regime de reciprocidade. Quando a reciprocidade ela diminui, né, as relações são rompidas. Por quê? Porque o ser humano é frágil, o ser humano é fraco mesmo. E a gente muitas vezes experimenta, não poucas, a falência das nossas relações por causa das nossas fraquezas. Todos nós. E essa falência das relações, não só entre casais, essa falência das relações, ela tem a ver com a nossa incapacidade, né, de viver em sentido profundo o amor, né, que, em última instância, nos conecta com aquele princípio onde no paraíso homem e mulher viviam em perfeita harmonia. Então o que Deus propõe para nós é que a gente faça um caminho, né, de encontrar de novo essa estrada do princípio, aonde a reciprocidade pode acontecer entre as pessoas, aonde a reciprocidade pode acontecer entre as nações, entre os povos, né? Por que será que tem as guerras? Né? E ela pode acontecer também entre grupos, né? Entre situações, né? Então, o matrimônio está aí como um sinal, um sacramento, é sinal, né, bonito dessas coisas. E aí, voltando para nós aqui, eu diria assim, como cristãos, a gente experimenta as duas coisas, a mesma fraqueza de todo mundo, a mesma
aventura e desventura de viver as experiências bonitas nas nossas relações e as experiências de fracasso nas nossas relações. E o desafio nosso é sempre lutar para que essas experiências bonitas permaneçam, continuem, sejam cuidadas, né? E quando a gente errar, né, ou quando o outro errar, a gente seja capaz também de acolher a fraqueza do outro. Porque o marido acolhe a fraqueza da sua esposa. Porque a esposa acolhe a fraqueza do seu marido. E um luta pelo outro. Então é importante que nós, olhando para o matrimônio, aprendamos em primeiro lugar a acolher o outro na sua fragilidade, né? Amando o outro com aquele amor que a gente reconhece no casal, né, que experimenta aí o matrimônio. E voltando à nossa mesa, o que nós podemos fazer então, uma vez que a gente é tão fraco diante dessas dificuldades? Deus nos concede o seu Espírito. Ele é capaz de transformar as coisas mais simples, singelas e frágeis em coisas bonitas, santas e boas. E quando a gente invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, aquilo que para nós parece tão pequeno, tão insignificante, que é uma folhinha de farinha de trigo, né, que a gente põe sobre o altar, uma taçazinha de vinho, né? Isso que aos nossos olhos humanos é tão insignificante, com a graça do Espírito, né, isso se transforma para nós em corpo e sangue de Cristo. O frágil, o fraco, o pobre, né, do sinal que está aqui sobre a nossa mesa, se torna para nós a coisa mais importante, a mais bonita, o dom maior de Deus para nós. Mas isso não acontece só com pão e com vinho. Isso acontece com todo mundo que participa dessa mesa. Cada um se aproxima aqui com a sua fraqueza e, sabendo-se fraco, estende a mão, né, e recebe o dom, né, que faz a gente se transformar no próprio corpo de Cristo, naquele que comungamos. E isso a gente vê também no matrimônio. Também sobre eles é invocado o Espírito Santo para que sejam um só corpo e uma só alma, para que sejam uma só carne. Amém.